O STF tá pegando fogo agora, neste exato momento, porque eu vou trazer aqui, vou colocar na tela as imagens, vou trazer aqui na tela para vocês de uma briga feia, gente, tá? Treta feia, dedo na cara, acusações. Gente, foi um esculacho dentro do STF agora neste exato momento. Acabou de acontecer uma briga feia entre o ministro André Mendonça. Ele partiu para cima do ministro, do decano do STF, Gilmar Mendes, partiu para cima do ministro Gilmar Mendes e sobrou até para o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Treta feia, briga feia, tá? Lavação de roupa suja, gente, teve dedo na cara, acusação. O ministro André Mendonça partiu para cima do Gilmar Mendes sem dó e nem piedade. Eu vou trazer aqui, gente, a treta completa. A treta foi longa, mas eu peguei lá os principais pontos mais impactantes dessa treta que aconteceu em vários momentos ali durante uma arguição que aconteceu nesse dia de hoje. É simplesmente bombástico, gente, tá? Parece que é o André Mendonça do Novo Testamento, gente, tá? O gigante acordou. André Mendonça, gente, tá? Disse muitas verdades na cara dos ministros da Suprema Corte. E eu vou trazer a treta, a briga, a discussão, dedo na cara, vai estar tudo completinho, ponto a ponto, em cada um dos detalhes que eu separei aqui muito carinhosamente para que você saiba tudo que aconteceu dessa briga feia dentro do STF agora há pouquíssimos instantes. Aconteceu agora há poucos instantes. Outra notícia bombástica, gente, tá? Que deixou a esquerda, o PT, gente, tá? A petezada devastada, gente, tá? Lula da Silva acaba de desistir. Jogou a toalha após forte pressão. Lula da Silva acabou de desistir e é claro que eu vim aqui na velocidade da luz para trazer essa informação que chocou Brasília agora, neste exato momento. Essa notícia vai estar completa aqui nesse boletim para todos vocês. Outra notícia mega importante, gente, tá? Segundo informações aqui da imprensa, o governo Donald Trump está monitorando o escândalo do caso Master, tá? Contrato milionário que atinge também o ministro Alexandre de Moraes. O governo Donald Trump está investigando, está monitorando o escândalo do Banco Master e o contrato milionário que atinge em cheio o ministro Alexandre de Moraes. É o governo americano de olho no ministro Alexandre de Moraes, no escândalo do caso Master. E por que Donald Trump, o governo americano, está de olho no ministro Alexandre de Moraes e no escândalo do caso Master aqui no Brasil? Vocês vão ficar chocados com o que eu acabei de descobrir e vou revelar absolutamente tudo aqui agora. Outra informação, gente, tá? Notícia sobre prisão. Agora, neste exato momento, gente, tá? Um parlamentar do alto escalão acaba de ser condenado à prisão. Agora, neste exato momento, uma grande autoridade política acaba de ser condenada à prisão. Essa notícia, gente, tá? Abalou as estruturas da República nesse dia de hoje. É uma das notícias mais devastadoras que acabaram de ser confirmada agora, gente, tá? Isso é notícia de 10 minutos atrás, eu já estou trazendo aqui nesse boletim para vocês. Eu já estava preparada aqui para gravar, veio informação aqui no meu WhatsApp, eu vim correndo aqui, já anexei essa informação para trazer aqui agora para vocês. Grande autoridade do alto escalão da política brasileira acaba de ser condenado à prisão. Claro que essa informação eu vou trazer também porque ela é de grande interesse de todos vocês. Gente, tudo isso e muito mais, e outras cositas mais que eu separei, inclusive uma notícia bombástica. Mais uma autoridade envolvida no escândalo do caso Master, eu vou trazer também aqui para vocês. Chocou Brasília também, os ânimos estão acirrados, tem gente que não vai dormir essa noite. É bomba, gente, tá? Bomba da bomba é o que eu vou trazer a partir de agora nesse boletim para todos vocês. Antes de tudo e qualquer coisa, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Logo de cara, gente, ó, já pega aqui, ó, o cafezinho de vocês, tá? A louca do café voltou. Pega o cafezinho, porque agora vocês vão assistir de camarote
O ministro André Mendonça, gente, tá? Teve um bate-boca aqui, olha só. Ó. Urgente, André Mendonça bate boca com Gilmar Mendes, diz que sempre deixa suas decisões públicas e afirma que há decisões de outros magistrados que ficam no sigilo. Gente, o ministro André... Isso aqui é só a primeira parte, porque eu separei aqui umas 3, 4 partes ali da briga. Os ânimos ficaram acirrados, o Mendonça partiu para cima do decano Gilmar Mendes, sobrou até para o ministro Alexandre de Moraes, para vocês terem noção, né, de como que expandiu ali a discussão, a briga toda, absolutamente tudo. Toda a briga completa, os principais pontos mais impactantes da briga vai estar aqui a partir de agora para vocês. Duro recado. O André Mendonça, isso aqui parece o André Mendonça do Novo Testamento, né? O gigante acordou, gente, tá? E disse muitas verdades na cara de ministro da Suprema Corte, principalmente na cara do ministro Gilmar Mendes, decano da Corte. Vejam só o início. Mário, eu faço questão de publicar minhas decisões, sabe por quê? É uma forma da sociedade criticar minhas decisões. Não, mas Vossa Excelência não tem alternativa. É a lei que manda. É a Constituição que manda. Vossa Excelência não escolhe se publica ou não publica a decisão. Não. Tem decisão que é pública e tem decisão que eu posso manter em sigilo, reservado aos magistrados. Não, mas a rigor... É distinto. Não, mas a rigor as decisões têm que ser publicadas. Não, nem todas. Inclusive para o controle geral e o controle social. Fico feliz que Vossa Excelência estimule isso. Não, é fundamental. Mas de modo que... Mário, eu faço questão de publicar minhas decisões. Ele está ali estimulando que as decisões têm que ser públicas, mas nem sempre, né, as decisões de ministros da Suprema Corte são públicas, né? Fazem questão de deixar no mais absoluto sigilo. É o Mendonça esfregando na cara do decano Gilmar Mendes. Nem sempre as decisões de ministros são públicas, quando poderiam ser. Esfregou aí essa na cara do Gilmar Mendes, do ministro decano do STF. Mas não parou por aí não, gente. Teve mais ofensiva do André Mendonça. Olha a cara do André Mendonça aqui, gente, tá? Mendonça esbofeteia Gilmar Mendes com luva de pelica. Que momento! André Mendonça, gente. Quem diria, quem te viu, quem te vê, André Mendonça. Hoje o André Mendonça lavou a alma do povo brasileiro. O André Mendonça disse muitas verdades na cara dos ministros do STF. E teve um momento ali que eu achei que o ministro Gilmar Mendes ia sair da cadeira e ia lá e... No André Mendonça, porque nitidamente o ministro Gilmar Mendes ficou extremamente incomodado com tudo que ele escutou aqui do André Mendonça, gente, tá? Em meias palavras. Vejam, gente, pega aqui, ó, o cafezinho, veja de camarote a lapada que o André Mendonça deu na cara do Gilmar Mendes, gente. Esse vídeo aqui é o melhor que vocês vão assistir hoje, vejam só. Ao combate à criminalidade organizada, agora é preciso que haja métodos constitucionais de se fazer isso. Estão havendo, ministro Gilmar, pode ter certeza. É fundamental. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Eu não vou transformar o certo em errado e nem vou admitir que isso seja feito. Então, a investigação, no que depender de mim como relator, seguirá seu curso. Interessante a questão da delação. Eu sempre disse para os advogados, não estou preocupado com delação. Não, primeiro que eu não prendo para fazer delação. Não me permitia isso. Não dormiria tranquilo se eu fizesse isso. Em segundo lugar, que a delação é um ato de vontade da defesa. Alguns advogados vêm para mas você não vai pegar todo mundo? Eu falei, eu estou preocupado em pegar o que a investigação determinar. Não estou preocupado se será todo mundo ou não. Estou preocupado com o que a investigação vier a esclarecer. Até porque a lei, na verdade, não dá a Vossa Excelência esse poder. Não dá, nem me arvoro, porque em outros casos, nós temos visto atuações dessa jaez. Não na minha relatoria. Gente do céu, o ministro André Mendonça Opa, não posso terminar de falar. Na cabeça do Gilmar Mendes hoje. Meu Deus do céu. Aí vocês pensam assim, gente, mas acabou? Não, gente, não acabou. O André Mendonça continuou na cabeça do Gilmar Mendes. Tem mais, gente. Tem mais. Essa aqui é a terceira parte. Gente do céu, esse vídeo aqui tá fenomenal. Compartilhem, gente, tá?
André Mendonça volta a ironizar Gilmar Mendes após menções a Lava Jato durante o julgamento. Esse julgamento que está acontecendo aqui, gente, é para decidir se solta o pai do Vorcaro, se vai para prisão domiciliar, se solta primo do Vorcaro. É aquela questão lá dos parentes do Daniel Vorcaro que estão presos em cárcere fechado da cela para ver se solta, né, um ou outro. É esse julgamento que está acontecendo aqui. E em um determinado momento, né, na verdade em vários momentos, o Gilmar Mendes ficava o tempo todo relembrando a Lava Jato. É porque a gente precisa tomar cuidado, porque na época da Lava Jato aconteceu isso e isso. É porque aqui a gente precisa prestar atenção aqui, porque lá na Lava Jato eu vi acontecer. Aí, gente, o André Mendonça não aguentou. Não aguentou. E veja o que ele fez mais uma vez com o Gilmar Mendes nesse mesmo julgamento sobre a família do Daniel Vorcaro, sobre o escândalo do Márcio. Vejam só. Só fazer algumas pontuações. Primeiro que nós não estamos julgando o caso. Aqui nós estamos julgando os critérios de uma prisão cautelar. Exatamente. Nós não estamos julgando Lava Jato. Não. E não estamos julgando estamos julgando o Henrique. Não, nós estamos julgando a prisão. A prisão, os motivos da prisão. É isso. Os fundamentos da prisão. É isso. É disso que de uma organização em atividade. Exatamente. Até porque nós já tentamos fazer algumas coisas. Gente, que vergonha, gente. Hoje o ministro Gilmar Mendes, se dormir, vai ser a custas de remédio, gente. Hoje ele foi tratorado, gente. O ministro André Mendonça jantou o Gilmar Mendes hoje dentro do STF. Vocês estão pensando assim, gente do céu, mas é muita pancada. Será que o Gilmar Mendes levou mais ainda? Levou, gente, que agora eu vou trazer aqui para vocês. Essa aqui é a última parte, gente, tá? Vejam só, mais uma pancada do André Mendonça pra cima do Gilmar Mendes. Meu Deus do céu, hoje o André Mendonça acordou inspirado. Ele foi pra lá, parece que com foco pra cima do Gilmar Mendes. Calma, que tem uma questão aí. A Malu Gaspar trouxe uma questão envolvendo o Alexandre de Moraes. Daqui a pouco, logo em seguida, eu vou trazer, sobrou até para o ministro Alexandre de Moraes aqui nessa. Mas agora, vejam só, mais uma que o Mendonça fez com o Gilmar Mendes. A defesa até apresentou a primeira proposta de delação. Eu não quis acessar, ministro Gilmar. Entendeu? Até porque há uma perspectiva, parece que certos setores atuam para criar um vício. Tudo que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. Eu estou acompanhando, estou assistindo os movimentos. A defesa até apresentou... o ministro André Mendonça falando, olha, na cara, ministro Gilmar Mendes, eu não sou cego. Há uma movimentação do sistema, né? Para que apareça vícios nesse julgamento. Nitidamente no desespero para tentar tirar o próprio André Mendonça dessa relatoria. É mais ou menos dessa forma que ele está interpretando, né? Porque a partir do momento que há vícios, qualquer tipo de condenação que acontecer pode ser passível de nulidade lá na frente. Ou seja, o ministro André Mendonça jogando na cara do ministro Gilmar Mendes, que tem uma tentativa deliberada do sistema para derrubar, para enterrar esta investigação do escândalo do caso Márcio, envolvendo Daniel Vorcaro, familiares e grandes autoridades de Brasília, inclusive autoridades ligadas ao STF. O próprio ministro André Mendonça dizendo que está sabendo de tudo, que está de olho e acompanhando tudo que o sistema está tentando fazer ali para blindar, possivelmente blindar o Vorcaro, possivelmente para tentar minar toda essa investigação, possivelmente para enterrar essa investigação. E depois de tudo isso que o André Mendonça disse na cara do ministro Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes tomou a decisão dele. Vocês acreditam? Daqui a pouco eu vou trazer para vocês. Qual será que foi a decisão do ministro Gilmar Mendes? Foi para soltar o pai do Vorcaro? Foi para soltar da prisão
o primo do Vorcaro, qual foi a decisão do Gilmar Mendes? Ele acabou de tomar. Depois de tudo isso aqui que o Gilmar Mendes escutou da boca do André Mendonça, o Gilmar Mendes decidiu, deu seu voto. E ele decidiu. Qual foi a decisão? Ele voltou para soltar, tirar eles da cadeia? Vocês vão ficar chocados. Eu vou trazer logo em seguida para vocês, porque agora, gente, a Malu Gaspar, depois que o André Mendonça, gente, tá? Esfregou na cara dos ministros da Suprema Corte que ele está enxergando um sistema agindo nesse escândalo do caso Márcia, parece que para tentar derrubar toda essa investigação. Vejam só o que a Malu Gaspar descobriu. Só assistam e liguem isso aqui à fala do André Mendonça, que vocês vão entender de fato o que é que está acontecendo. É pior do que a gente imaginava. Apurei nos últimos dias é que houve muita pressão sobre o ministro Cássio Nunes Marques por parte da ala do Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, que também teve negócios ali com a família, teve negócios ali com o Vorcaro, para que o Cássio votasse pelo relaxamento da prisão. Então nós temos aí, num dia como hoje, e o Gilmar Mendes aponta isso, que o André Mendonça divulgou esses dados hoje porque sabia que o Gilmar Mendes iria votar hoje. Essa guerra escancarada é uma guerra que diz respeito também à questão da própria delação do Vorcaro, né? Nós temos uma disputa no STF sobre quem vai prevalecer na narrativa da suspeição, do código de ética, tudo isso está enredado, né? O ministro Edson Fachin propondo um código de ética por conta da repercussão dos contratos do caso Master. Então tem todo esse contexto que expõe essa fratura no STF e esse episódio de hoje na segunda turma é mais uma amostra. Vamos ver como vai votar o ministro Cássio Nunes Marques para a gente entender se mudou a correlação de forças ou não. Na primeira vez, na decisão sobre o Daniel Vorcaro, o ministro Gilmar Mendes só votou depois do Cássio. O Cássio votou pela manutenção da prisão, o Gilmar foi e votou pela manutenção da prisão. Dessa vez o Gilmar se antecipou. Vamos ver como vai votar o Cássio. Eu tenho ouvido dizer que o Cássio vai votar pela manutenção da prisão. Vamos ver se isso confirma agora, tem que ser hoje ou nos próximos dias. Ou se ele vai pedir vista, né? Tem que ver. Tá aí, gente. Então tá aqui, como vocês estão vendo aqui o comentário acima, o que apurei é que houve muita pressão sobre o ministro Cássio Nunes Marques por parte do entorno do STF. O comentário aqui ainda deixa específico, inclusive de Alexandre de Moraes, que também teria relações com o caso do Daniel Vorcaro, gente. Ou seja, vai lá e volta, vem cá e vai lá, toma cada lá. E o ministro Alexandre de Moraes sempre mencionado aí nas postagens nas redes sociais, tendo o seu nome ligado ao escândalo do caso Master, gente, tá? Como vocês estão vendo aqui no comentário acima, gente. Ninguém esquece do ministro Alexandre de Moraes quando se fala em escândalo do caso Master. E a questão o ministro André Mendonça está de olho em tudo que está acontecendo, inclusive sobre tudo isso aqui que a Malu Gaspar acabou de mencionar e o que está aqui no comentário acima. Aí, gente, como eu disse para vocês, aconteceu toda aquela discussão, né, aquela treta lá dentro do STF nesse julgamento de hoje e saiu, gente, tá? O ministro do STF, Gilmar Mendes, decidiu. Tá aqui. E para surpresa zero de ninguém, Gilmar Mendes vota para soltar primo de Vorcaro e por prisão domiciliar para pai do banqueiro Vorcaro. Então, o Gilmar Mendes não quer que o primo do Vorcaro e nem que o pai do Daniel Vorcaro fiquem presos dentro de uma cela do presídio em Brasília. O Gilmar Mendes quer eles soltos. E aí, gente, o que é que vocês acharam aqui dessa decisão do ministro Gilmar Mendes? Ministro Gilmar Mendes votou pela soltura do primo do Vorcaro e do pai do Vorcaro, que sai da cela, do cárcere fechado, da prisão mesmo, e o pai do Vorcaro iria para a prisão domiciliar. Agora, é para soltar mesmo os parentes aí do Vorcaro. O que é que vocês acharam da decisão? Inclusive tá aqui, saiu na Folha de São Paulo agora há poucos instantes. Ó. Gilmar vota por prisão domiciliar para pai. Ele quer prisão domiciliar para o pai do Vorcaro e ele quer a soltura do primo do Vorcaro. Quer o primo do Vorcaro livre, leve e solto, como se nada tivesse acontecido. Como se tudo que a Polícia Federal descobriu não fosse absolutamente nada.
E aí, gente, tá? O que é que vocês acharam? Vocês foram pegos de surpresa? Aqui com essa informação? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, vamos lá. Ao mesmo tempo, né? Essa informação que eu achei muito interessante trazer para vocês. Vocês vão saber. Vocês sabem que tudo que eu trago para vocês aqui tem um porquê, tem um sentido, tem um motivo. Prestem atenção. Vocês já ouviram aquela música que fala assim, malandro, malandro, mané, mané? Pode crer que é. Tem tudo a ver aqui com essa informação. Moraes barra pedido de Flávio em investigação sobre postagem contra Lula. Ou seja, decisão do ministro Alexandre de Moraes beneficiou Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, Moraes acabou de barrar, ou seja, derrubar um pedido do Flávio Bolsonaro em investigação sobre postagem contra Lula da Silva. Moraes acabou de proteger o Lula. A cara, pá. Não, contra Lula. Não. É intocável. Contra Lula, não. Mas, ao mesmo tempo em que o Alexandre de Moraes protege Lula da Silva, ele vem aqui e ferra e lasca com a vida de Eduardo Bolsonaro. Alexandre de Moraes condena Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto e declara a inelegibilidade do ex-deputado. Ou seja, parece que o ministro Alexandre de Moraes conseguiu o que ele tanto queria: deixar Eduardo Bolsonaro inelegível e condená-lo à prisão. Essa notícia a gente acabou de sair. Eu disse para vocês lá no spoiler do início. Grande autoridade da política acaba de ser condenada à prisão. E, lamentavelmente, esse político foi o Eduardo Bolsonaro. Alexandre de Moraes conseguiu prender o Bolsonaro, deixar o Bolsonaro inelegível. E agora ele conseguiu deixar, né, condenou o Eduardo Bolsonaro à prisão e acabou de declarar a inelegibilidade do Eduardo Bolsonaro. A partir de agora, segundo decisão do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Bolsonaro está inelegível. Um candidato fortíssimo para ocupar uma vaga no Senado Federal. E a gente pode imaginar um dos motivos do desespero aí, porque que eles não querem parlamentares da oposição como senadores da República, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque vocês são inteligentes, vocês já sabem por que aí desse desespero. Tá aqui, gente, tá? A notícia acabou de ser divulgada. Gente, notícia que acabou de sair aqui na imprensa, tá? STF condena Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão por coação em processo. Então, para os ministros que julgaram Eduardo Bolsonaro, na primeira turma, houve coação. E vejam os motivos, gente, tá? Que eles deram para condenar o Eduardo Bolsonaro. É surreal. Moraes acusa Eduardo Bolsonaro de graves ameaças a autoridades. Segundo Alexandre de Moraes, o Eduardo Bolsonaro fez graves ameaças a grandes autoridades e esse foi um dos motivos que levaram a essa condenação de Eduardo Bolsonaro. Agora eu faço uma pergunta para todos vocês aí que estão do outro lado de mim. Em algum momento, desde que o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, qual foi a ameaça que ele fez às autoridades aqui no Brasil? Qual foi a ameaça? Quando que foi isso que eu sinceramente nunca vi o Eduardo Bolsonaro ameaçar ninguém aqui no Brasil? A única coisa que eu vi ele fazendo foi expor o que ele interpretou como abuso de autoridades aqui. Ele levou esses abusos, ele denunciou esses abusos para autoridades americanas. Foi a única coisa que eu vi. E pediu, claro, a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso aconteceu, mas isso é uma ameaça grave? Aqui, gente. O ministro Alexandre de Moraes afirmou nesta terça-feira 16, no começo do julgamento da ação penal contra Eduardo Bolsonaro, que a PGR atribuiu ao ex-deputado uma série
de iniciativas destinadas a pressionar autoridades brasileiras a interferir em processos em tramitação no STF. O caso é analisado pela primeira turma da Corte. Ao apresentar o relatório da ação, Moraes destacou os principais argumentos da acusação formulados pela PGR. A acusação, gente, veio da PGR do Lula, tá? Paulo Gonet lá, PGR. Segundo o ministro, o órgão sustentou que a materialidade e a autoria delitivas são inquestionáveis diante das manifestações públicas feitas por Eduardo, das publicações em redes sociais e das provas reunidas durante a investigação. Então, para eles, houve inúmeros motivos para essa condenação de Eduardo Bolsonaro, inclusive essa aqui, que eu achei a mais esdrúxula da face da terra, gente. Moraes, ó. Moraes disse, ó, Eduardo Bolsonaro prejudicou todo o país para tentar beneficiar o pai, Jair Messias Bolsonaro. Quando que isso aconteceu, gente? Me digam, me falam. Quando que o Eduardo Bolsonaro fez algo para prejudicar o Brasil? Para prejudicar o país? Quando isso aconteceu? Eu não vi, mas a PGR e Alexandre de Moraes viram e eles decidiram, então, condená-lo aí à prisão. E agora, gente, eu vou trazer aqui um vídeo bombástico para vocês. Larguem tudo que vocês estão fazendo, porque é que acabou de desistir após forte pressão. Na verdade, não aguentou a pressão, né? Luiz Inácio Lula desistiu, recuou, gente, tá? E retirou a urgência de projeto que regulamenta a escala 6x1. Ou seja, a coisa não tá muito boa pro Lula. Recentemente o Lula declarou apoio, gente, tá? Ao candidato a governador lá do estado do Hugo Mota, que é o maior inimigo do pai do Hugo Mota, que lá tem o pai do Hugo Mota que é candidato ao governo. Aí tem um outro lá, candidato ao governo, que é inimigo do pai do Hugo Mota. Sabe quem que o Lula declarou apoio? Contra o inimigo do pai do Hugo Mota. Ou seja, a situação, o Lula deu um tiro no pé e agora teve que recuar. Diante de tanta tragédia, o Lula está tendo que recuar. Então o Lula desistiu, tá? O governo recua e retira a urgência de projeto que regulamenta a escala 6x1. Tá aqui, ó. O governo do presidente Lula da Silva retirou a urgência constitucional do projeto de lei que prevê o fim da escala 6x1. A medida foi formalizada nesta terça-feira 16 e atende a um entendimento construído com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Ou seja, Hugo Mota tá começando ali a dar para trás, eu acho. Com a retirada do regime de urgência, a proposta deixa de bloquear as votações da Câmara, permitindo que outros projetos avancem na pauta da Casa. Pela regra de urgência constitucional, deputados e senadores têm prazo determinado para analisar a matéria. Quando esse período expira sem votação, a pauta legislativa fica trancada até que o projeto seja apreciado. Embora o governo tenha apresentado um PL sobre o tema, a Câmara optou por concentrar os debates em uma proposta de emenda à Constituição que trata da mesma questão. A avaliação era de que a PEC permitiria à Casa, assumir o protagonismo político de uma pauta que ganhou repercussão nacional nos últimos meses. Os deputados aprovaram o texto em 27 de maio. Resumindo aqui a história para vocês, Lula desistiu, recuou e teve que retirar a urgência desse projeto que é considerado a tapa de salvação para o Lula nessa eleição de 2026. O Lula tá louco para aprovar o fim da escala 6x1, porque aí, gente, ele vai fazer muita campanha em cima disso. Vocês não têm noção da munição que o Lula tem preparada para usar durante a campanha depois que o fim da escala 6x1 for aprovada, se for aprovada dentro do Congresso Nacional. É inacreditável e surreal. Segundo o Alexandre Pitoli, jornalista, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, monitora escândalo do Banco Master e contrato milionário que atinge Alexandre de Moraes. Ou seja, ao que tudo indica, além desse julgamento que está acontecendo contra o Alexandre de Moraes na Justiça dos Estados Unidos,
vem mais uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, vindo de Donald Trump, do governo americano. Mais uma bomba se aproximando contra Alexandre de Moraes. Assistam com muita atenção, porque esse aqui é um dos vídeos mais importantes que você vai assistir hoje. Vejam só. Barroso, informação para a audiência da Univision Brasil, Barroso. Então, o governo americano acompanha de perto os desdobramentos do escândalo envolvendo Daniel Vorcaro e o Banco Master no Brasil. A avaliação transmitida à administração Donald Trump é de que a crise tem potencial de causar mais desgaste a figuras da política e do judiciário brasileiro do que qualquer iniciativa adotada pelos Estados Unidos. De acordo com o jornal O Globo, Washington passou a observar o caso em razão do seu peso sobre a política nacional, especialmente no ano de eleições presidenciais do Brasil. Entre os pontos monitorados estão as tentativas frustradas de Vorcaro de fechar acordo de delação premiada, proposta recusada tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República. As investigações que correm no STF também integram o radar americano. O material repassado ao governo Trump busca evidenciar de que forma o caso Master movimenta o tabuleiro político brasileiro e pode influenciar em o resultado das eleições. A atenção especial recai sobre o ministro também do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que já havia sido diretamente alvejado pela gestão Trump, chegando a sofrer sanções, como foi o caso da Lei Magnitsky. Segundo informações do colunista Lauro Jardim, na delação que teve o acordo rejeitado, Vorcaro admitiu a existência de um contrato de 129 milhões com a esposa de Moraes e declarou que o objetivo era estreitar relações com o ministro, apesar de negar qualquer contrapartida em relação ao contrato. Então quem está de olho, Barroso? Trump. Na relação do Vorcaro. com a sua delação, não aceita, Banco Master, tudo isso. O Trump, mais uma vez, fazendo o que a gente tem que fazer aqui, né? Porque na semana passada, quando a gente teve a segunda negativa da Polícia Federal com relação à delação do Vorcaro, e sai na sexta-feira, quinta para sexta, o escândalo dos 30 milhões de dólares da conta de Alcolumbre, na mesma hora eu me perguntei, não, pera um pouquinho, isso não é um fato novo? Isso não é um fato novo? O presidente do Congresso Nacional recebendo 30 milhões de dólares de Vorcaro não é um fato novo? Isso uma delação não poderia contribuir para entender a relação de Vorcaro com Alcolumbre? E provavelmente num follow the money, que é um seguir o dinheiro, nas investigações, entender se dinheiro do Alcolumbre foi para onde, atendeu quem, qual o interesse, quem foi o comprado a partir desses 30 milhões de dólares de Vorcaro para Alcolumbre. No mesmo dia, mais senadores, mais parlamentares, mais membros do judiciário e ou do executivo. Quando surgiu a história do Alcolumbre no final da semana passada, eu falei, opa, pera um pouquinho, por que não aceita então a delação? Por que não homologa a delação? O cara já, primeiro 40 bi, já virou 60 bilhões na devolução de Vorcaro para os cofres, para tentar repor o que foi tirado, roubado de trabalhadores que depositavam ali a confiança em fundos de previdência. Tá tudo bem, nós já entendemos. Existem coisas, fatos novos, coisas a serem exploradas, fatos a serem explorados numa delação que deve ser homologada. O que Trump está fazendo agora, segundo essa reportagem, é dizer, a gente está de olho aqui, beleza? Lembrando o seguinte, essa história de Flávio, da conversa com o Vorcaro, financiamento da Queiroz, não colou. Não colou para Trump. É simples. O episódio acontece uma semana antes da visita de Flávio a Trump. Amigo, vambora. Vamos pensar junto aqui. Você acha mesmo que Trump receberia Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca se a inteligência americana tivesse apurado uma relação não republicana entre o empresário Daniel Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro, que não era pré-candidato à presidência da República à época? Vorcaro que não era investigado à época, e o dinheiro depositado num fundo de investimento que cumpre as regras do mercado norte-americano. Você acha mesmo que se Flávio tivesse feito alguma coisa errada, Trump receberia nosso amigo Flávio no Salão Oval? É óbvio que não. Óbvio que não. Então essa história de, mas aí tem a ligação do Flávio, para, isso é mentira. Isso já foi, é página virada. Isso é assunto superado e só será explorado pela esquerda porque não tem mais nada para falar sobre Flávio. Não há nada para explorar sobre Flávio. Nada. Por isso vão continuar esse samba de uma nota só. Por isso. Agora Trump mostra o seguinte, como é que tá o negócio do Vorcaro no Brasil, hein? Não aceitaram a delação, Quem não aceitou? Agora a Polícia Federal 2 vezes. Que a Polícia Federal é do Andrei? É. Do Marcelo Ivo, do delegado que aqui estava perseguindo Ramagem, que a gente expulsou do Brasil. É essa Polícia Federal que não aceita a delação do Vorcaro? Quem mais não aceitou? A PGR não aceitou. A PGR não aceitou. A Procuradoria-Geral da República, que tem como Procurador-Geral da República um ex-sócio, sei lá, amigo de Gilmar Mendes, que fica triangulando com Alexandre de Moraes. É esse aí? Entendi. Tá, mas aí o Congresso ele vai instalar a CPMI do Banco Master? Não vai.
por que não? Se tem a assinatura dos deputados, se já tem as assinaturas dos senadores, por que não vai ser instalado se a lei, o regimento determina que na primeira sessão conjunta do Congresso a CPMI tem que ser instalada? Não, porque descobriram 30 milhões de dólares na conta do presidente do Congresso. Ah, por isso não instalou. As coisas só não estão acontecendo aqui. As coisas não estão acontecendo aqui no Brasil porque nós não vivemos num país sério. Porque com todos os elementos que temos, conversei com o Cláudio Coffari e estou dizendo, quantos já eram para estar em prisão preventiva por crimes cometidos? Não por uma delação mequetréfica de um traidor como Mauro Cid, um sem vergonha como Mauro Cid. Eu estou falando de crime. Quantos eram para estar presos? Quantos estão? Vou pegar 1 ou 2 para Cristo aí, o primo do Vocaro, o cunhado do Vocaro, o pai do Vocaro, tá bom. Isso aqui já tá bom, já vão pagar pelo crime. Tá. E INSS, como é que tá aí? Não, tá o Careca, tá o Camisote, tá aí, daí. Não, só. Ah, só. Tá. Você acha que esse país aqui é um país sério? Você acha mesmo? Imagine se a gente tivesse prisão perpétua no Brasil. Pra crimes de corrupção. Imagina. Aí você acha que vai ter? Você acha que quem está no poder vai querer mudar o poder? É óbvio que não. A gente não está num país sério. Nós não estamos num país sério. Agora, Trump está de olho? Trump está de olho. Trump está sabendo o que está acontecendo aqui? Você pode ter certeza. Como nunca, essa administração norte-americana sabe do que está acontecendo aqui. Graças a um cara, Marco Rubio. E também a outros 2 guerreiros, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Nossa, que justiça seja feita. Paulo... Tá aí, gente, tá? Um dos melhores comentários do Pittoli até hoje, gente. Vocês sabem que eu tenho uma admiração pelo Alexandre Pittoli, né? Pra mim, é um dos melhores jornalistas, radialistas desse país. É um dos jornalistas e radialistas mais íntegros que eu já vi na minha vida, gente, tá? Eu amo os comentários porque são cheios, com riqueza de detalhes. Tá? Ele sempre faz questão de ir lá atrás, rememorar, trazer para rechear a informação que ele está trazendo atualmente. Ele é simplesmente impecável nos seus comentários. Impecável. E só disse verdades. Teve algo aqui que o Alexandre Pittoli disse que vocês não concordam? Coloca aqui embaixo. Eu concordo em gênero, número e grau com tudo que ele disse até agora. Isso aqui não é um país sério. Se fosse um país sério, onde o judiciário realmente fosse sério, muita gente estava atrás das grades, muita gente estava presa, muita gente estava na cadeia. Mas como tem gente do judiciário, gente da política atolada até o talo nesses escândalos de escândalo do caso Master e INSS, ninguém vai pra cadeia. Ninguém vai pra cadeia. Porém, a inteligência dos Estados Unidos está aqui, é a melhor do mundo, tá de olho. Donald Trump, Justiça dos Estados Unidos, Marco Rubio estão de olho em tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Gente, o que será que tá vindo por aí? Falando nisso, gente, e Lula da Silva, gente. Ah, eu não compro panela porque é caro. Amiga, vocês viram o preço que tá esse jogo de panelas aqui? Eu fiquei impressionada com o preço que tá. Tá muito barato e o kit vem simplesmente com 10 peças. Vem 2 caçarolas, 2 panelas, 2 frigideiras e ainda uma leiteira. E 3 utensílios pra você tá servindo. Sério, tá dado por esse valor. Tampa de vidro, as tampas ainda dá certinho nas frigideiras. As frigideiras são grandes e fundas. Tá valendo super a pena. Não grude, gente. Tem 5 camadas de antiaderência. Vou deixar o link aqui pra vocês. Corre para aproveitar antes que eles aumentem esse preço. Esse é o perfume mais gostoso que eu já tive. Gente, é sério, não tem um lugar que eu vá que não pergunte qual perfume que eu tô usando. Eu vou deixar o link dele aqui no carrinho laranja para você também aproveitar esse cheirinho maravilhoso que é o Hair Code do Boticário. Gente, isso aqui só pode ser brincadeira. Esse Coberdron dupla face tá tão barato que dá vontade de pegar um de cada cor. Sério, inacreditável. Tem diversas cores pra escolher. Olha esse marrom sofisticado. O azul perfeito. E esse rosé maravilhoso. Super macio e fofinho. E o valor eu nem vou falar aqui porque vocês vão amar. Sério. Corre já antes que acabe ou o preço suba de novo. Hoje pra abrir um vinho. Aí ele vem com esse negocinho pra gente cortar. Tirar o cap. Isso aí. E agora ele é automático, ó. Só apertar pra baixo. Deixa ele tem um botão. Aperta pra baixo, ele vai entrar ali na rolha. E olha a rolha subindo. Ó, já dá pra ver ali.
Tem uma chance. Tcharam! Cara, oh, meu Deus, que facilidade. Daí empurra, aperta o botão de baixo, sai a rolha inteirinha. Ó, pra quem quiser comprar, tá super aprovado. Vou deixar o link aqui.